Oi, pessoal, nós estamos aqui na Rede Cuca PC com os dois professores que acabaram de finalizar as oficinas da terceira jornada mundial do design. E é uma honra ter vocês aqui, agradecer a presença, muito obrigado. E para começar, eu queria saber se vocês já conheciam os equipamentos aqui da Rede Cuca, se vocês já tinham acesso à rede, aos equipamentos, a toda a Rede Cuca. Vocês tinham esse conhecimento? Queres que eu comece? Pronto, Pode na verdade começar. eu conhecia os equipamentos del Cuca Che Guevara e como estávamos comentando antes com Neto, na verdade eu acho que o projeto é extraordinário. Eu acho que é um projeto transformador, eu sou fã do projeto. Considero que muda e dá sentido à vida de muitas pessoas. Passas a ver que tem que através da arte e da cultura o mundo pode ser visto de outra maneira e transformado para ser de outra maneira. E acho que os Cucas têm um papel importantíssimo nisso. E já te digo, sou suspeitoso porque sou fã. Desculpa, vou só apresentar vocês para o público, que eu Claro. esqueci de dar o nome aos bois. É, muito prazer, Pablo Manier, que é Uhum. cromologista, Sim. e Matheus Lins, que é escritor de escrita criativa. Isso? Uhum. Pronto. Então, Matheus, qual a sua relação com o Cuca? Pronto. Eu conheci a Rede Cuca, acredito que por volta de 2013, 2012. E é um trabalho fantástico. Eu ainda não havia vindo no Cuca Psi, foi a primeira vez que vim, mas já conhecia o Cuca Jangruçu, o Cuca Barra. E a estrutura do Cuca, eu acredito que ela proporciona muitas oportunidades, principalmente dentro do setor cultural, do setor artístico. Nesse sentido, eu concordo muito com o Pablo. E eu acho que são equipamentos principalmente de mudança social. E eu acredito muito na força que eles possuem. Então, também sou um admirador da rede. Obrigado. Agora, mais uma perguntinha. Gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da história de cada um. Pode ser? É, pode ser pelo senhor, Pablo? Puede ser, está, Começar? está ótimo. Es un poco longo porque me tocó vivir bastantes cosas diferentes, mas nací en Uruguay. Tanto meu pai como minha mãe eram pessoas vinculadas ao âmbito cultural. Quando se aproximou a ditadura militar em Uruguai, meus pais saíram. Meus tios eram embaixadores nesse momento em Madrid e por conta disso a gente foi para a Espanha. Depois disso a gente foi para Barcelona e de aí eu me trasladei para a Inglaterra, onde morei um tempo lá. E aí conheci, meu pai era artista plástico, minha mãe galerista de arte. E aí, mesmo assim, já tendo conhecimentos artísticos e, enfim, tendo vendido alguma coisa, me apaixonei pela aquarela. E aí trabalhei durante muitos anos com aquarela, mas também outras técnicas como óleo acrílico e tudo mais. Aí passei a ter Barcelona como meu centro de operações, mas como artista plástico você tem que viajar, então tem exposições na França, ou na Alemanha, em Portugal e Brasil. E daí começa a minha relação intermitente com o Brasil. Já digo, muito no âmbito de como trabalho como artista plástico, fundamentalmente, mas aí, como gosto muito também do pensamento artístico, do pensar artístico, trabalhei e criei várias, de fato foram três revistas. En una colaboré, en otra colaboré con unos amigos socios y críticos de arte y después monté una revista de arte que fue a segunda revista más vista de arte más vista en lengua española. E, e foi uma aventura fantástica, da qual surgiu a fundação que estávamos falando antes, que era a Fundação Art Alive, que trabalhava com arte e crianças no mundo todo. Então, trabalhamos na Tailândia, trabalhamos na Palestina, meninos de Palestina e Israel juntos, norte de África, enfim, diferentes lugares. E foi uma experiência extraordinária, para mim transformadora.
adorei principalmente quando estava mais nativa, porque agora estou mais como um presidente ad honorem da fundação. E, e aí depois, enfim, já tinha conhecido a que agora é a minha esposa, e aí então ela é advogada, enfim, pensou, bueno, se ela vai para a Espanha, tem que começar, porque a carreira é diferente e tal. E como eu gosto muito de Ceará, muito do Nordeste, eu me sinto. De alguma maneira, Barcelona está no Nordeste da Espanha, então sempre digo que eu sou um nordestino da Espanha, né? Mas eu gosto muito daqui, e eu vim para aqui e começou uma carreira no âmbito acadêmico, que nem foi inicialmente a minha ideia principal, sino que vim mais para pintar, mas comecei a trabalhar na Unifor e aí depois foram continuando, me deram um doutor notório saber pela UES, acabei meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo e depois passei um concurso para professor da URCA, depois fui para a UES bueno, e depois tenho minha filha Leonor, que tem 3 anos, ou seja que todo começa de novo. Agora, Matheus, se apresente para nós, por favor, e fale um pouquinho da sua história também. Claro, a minha história na literatura começou desde que eu era adolescente. Eu gostava muito de escrever e eu sempre me imaginava recontando histórias que eu sentia um certo apreço por elas. Então fui muito influenciado, devido à idade, por literatura fantástica. Então os meus primeiros escritos vinham de histórias de fantasia. E eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu me propus um desafio de escrever e publicar um livro antes dos 18. Eu escrevi o livro aos 16, se chama O Reino de Mira. E eu publiquei aos 17 depois de começar uma campanha de publicação. Essa campanha ela foi online, acabou recebendo apoio de diversos blogs e sites de literatura. Foi muito curioso, porque foi uma blogueira de Pernambuco que entrou em contato comigo falando, olha, tá abrindo uma editora no Mato Grosso do Sul. E eu, meu Deus, essas conexões que antes eu não imaginava que eram possíveis. E quando ela falou dessa editora, eu entrei em contato com a editora e eles publicaram de forma tradicional o livro. E eu me tornei autor aos 17 anos. Depois disso, eu fui apresentado ao mercado literário, ao mercado editorial. Adquiri muita experiência a partir disso. Fiz parte de um podcast que se chamava Literário Cast. Então, pude realmente me conectar com editores, com autores, alguns renomados, né, e aprender também com eles. E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que existiam outros autores, outros escritores, não apenas no Ceará, mas em diversos espaços, que tinham vontade de realmente se lançarem ao mercado. E que, de repente, eu poderia utilizar aquele conhecimento para poder ajudá-los de alguma forma. Foi quando começaram as oficinas de escrita criativa. As oficinas iniciaram em 2016 na Universidade de Fortaleza, onde duraram por 3 anos. E hoje elas acontecem de forma ininterrupta até então, por meio de parcerias com instituições privadas e também por meio de editais da Secretaria de Cultura e da Secretaria Cultural de Fortaleza, Secultifor. Então, até o presente momento, a oficina ela já atendeu e impactou mais de 250 pessoas. E é um trabalho que me toca muito, porque eu realmente acredito no poder transformador da literatura. Obrigado. Incrível mesmo, de verdade. Agora, fazer 2 perguntas aqui mais direcionadas. Pablo, eu queria saber, sua vida foi cheia de arte, foi completa de arte, desde praticamente seu nascimento até agora. Eu queria saber como é essa vida de acadêmico e educador. Como é esse projeto, o teu projeto voltado para crianças e de onde vem toda essa dedicação à arte? É só amor? Bueno, como tú dices, na verdade é uma coisa que eu levo desde pequeno. Então, quando você tem uma marca específica e sempre você teve, faz parte de ti, né? Eu me entendo no mundo como artista, sabes? Eu
quando eu chego a uma cidade, eu procuro um museu como o bichinho que procura, não sei, água ou uma coisa assim, sabe? Para mim, esse lugar onde eu me entendo, onde consigo dialogar de uma maneira que me interesse com o mundo. Essa é a realidade para mim, né? E, e além de mais, eu acho que é também uma companhia, sabes? Ah, como eu tive que viajar muito, com frequência você chega a um lugar, tudo bem, você está com a galeria e tudo mais, mas às vezes você não conhece ninguém. Mas no meu caso, eu entro no museu, seja onde seja, e eu entro em casa. E eu tenho esse diálogo com as obras. Não? E por isso sou horrível, ninguém quer ir para o museu comigo. E eu entendo, enfim, as pessoas têm toda a razão, porque eu posso passar horas em um museu e ainda acho que não vi tudo e que não vi do jeito que eu queria, e aí volto com outros estados de ânimo, às vezes feliz, às vezes triste, Podia e ter a visto obra me daquele fala jeito. diferente, segundo como estou nesse dia. Eu não tenho uma visão absolutamente pragmática sobre a obra, sabe? Eu não pretendo saber como a obra é objetivamente. O que eu quero saber é o que é o que a obra tem para me dizer, né? E então, por isso, como tenho essa, digamos, essa modéstia de não querer chegar a uma verdade, eu vou com diferentes estados de ânimo e ela me fala de maneiras diferentes. E meu trabalho como artista plástico acontece um pouco a mesma coisa. No ano 89, 1989, Unifor fez uma retrospectiva minha. Então, no primeiro andar, foram 1.200 metros com obras minhas de diferentes épocas, né? E eu sempre tinha a vaidade de pensar que a minha criação artística não dependia de como me sentia, sino que ah, eu, como artista, expressava o que mentalmente tinha para transmitir e aí saíam nas obras e já está. E quando eu vi toda aquela expressão, com tudo o que tinha feito até esse momento, aquilo era uma biografia emocional minha. Puxa, nesse momento eu estava triste, estava preocupado, que bem estava aqui, estava apaixonado, estava não sei o quê, e está tudo lá. Talvez outros não conseguissem ver, mas estava lá. E eu conseguia ver isso, né? Então, a relação com a arte, para mim, é importantíssima. E precisamente porque é importante, eu tenho trabalhado, eu gosto de trabalhar em educação. Assim, na parte didática, porque nem sempre é educação em sentido clássico, porque eu aprendo muito com os meus alunos, né? Então, realmente é uma troca que a gente tem. Porque eu acho que a arte tem essa capacidade de transformar os seres humanos, sabes? Quando tu vês uma pessoa muito pobre como o anterior presidente dos Estados Unidos, você vê que é um pobre homem, cheio de vaidade, mas é um pobre coitado. Mas uma pessoa que tem arte, que tem literatura, que tem tal, ela tem outra companhia, sabes? Você vive mil histórias, você viaja a diferentes lugares através da arte. Então, é um superpoder. Porque nós estamos aqui mais para contemplar do que para falar a certeza de alguma coisa. E agora, Matheus, quero saber de você, a sua carreira que já está bem consolidada assim na literatura. Eu tive até a oportunidade de ver algumas obras que você já fez. Queria saber como surgiu essa paixão, você já falou um pouco, Uhum. mas como você lida hoje com essa paixão? Assim, quais são os seus planejamentos e como você lida no dia a dia? Bom, eu confesso que o meu processo criativo ele acaba se tornando muito pragmático com o decorrer do tempo. Então, eu mantenho uma rotina de escrita, eu costumo planejar realmente se eu vou iniciar uma narrativa, eu faço todo um planejamento estrutural de como que eu vou iniciar, como que eu vou desenvolver, como que eu vou terminar, antes de começar a escrever. Mas eu acredito também que o processo criativo ele vem muito também de pesquisa, no sentido, pelo menos na construção da literatura, é muito baseado em leitura mesmo, leitura de autores e autoras que eu tenho como referência, e
outros autores e autoras que exploram linguagens das quais eu não tenho tanto domínio ainda, e a partir deles eu aprendo. Né? Eu acho que o meu processo, ele é pragmático, é planejado, mas ele também tem muito espaço de experimentação, e é assim que eu vou seguindo hoje em dia. É exatamente, claro, existem algumas propostas que são propostas comerciais que surgem, como por exemplo, a editora entra em contato e fala, eu quero que você produza um livro até o prazo X sobre essa seguinte temática. Então, a partir disso, a gente realmente trabalha uma determinada narrativa, né, para essa obra sob encomenda. Mas quando não existem essas encomendas, na verdade, o meu processo ele segue esse ritmo, né? E o meu planejamento é seguir escrevendo, seguir me aprimorando e cada vez mais poder utilizar a literatura como um espaço de transformação, que eu realmente acredito muito nesse potencial que ela possui. Sim. A saída é pela arte. Eu queria Agora, saber... posso te dizer uma coisa, Gustavo, sobre isso que está comentando, que eu acho muito interessante o que comenta Matheus, é que eu acho que, não sei como você não tem caso, Matheus, mas eu acho que é interessante que não é que a gente vê um quadro ou lê uma obra, gosto muito de literatura também, mas aí a gente incorpora. É que a gente incorpora nos gestos, a gente incorpora no dia a dia. Sabes, eu dou uma pincelada e digo, Rembrandt gostaria. Sabes, tem uma parte aí que te está acompanhando, passam a morar dentro de ti, essas figuras, né? Então, eu acho que assim, a vida fica mais completa, mais rica. Fica, no mínimo, mais feliz. Não sei, essa parte não sei, Gustavo, porque eu acho que também tem uma parte em que você lê um Coetzee, por exemplo, você, depois de ler certos autores, você quer, assim, quer desacabado. Eu não sei se te dá felicidade, mas te dá mais. Você te amplia certos horizontes. Eu não sei se a arte tem que estar fechada a um livro de autoajuda. Acho que às vezes está para inquietar, às vezes está para preocupar, às vezes está para tomar consciência, às vezes está para lutar. Esses caminhos não sempre são agradáveis. E se me permite, isso que o Pablo traz, eu acredito que é muito forte, principalmente porque todos nós somos carregados de subjetividade. E todo artista, ele também compõe uma obra baseada em subjetividade. Então, a gente nunca sabe exatamente como que uma pessoa vai ser impactada por aquela obra. E como que ela vai interpretar aquela obra. Muitas vezes pode ser realmente por um estado de felicidade, de tristeza. Aquele impacto pode ser diferente, como o Pablo tinha trazido anteriormente. Mas, de fato, a gente vai tendo essa composição a partir das nossas observações, a partir de leituras subjetivas, seja de literatura, sejam de obras de arte, e aquilo ali vai incorporando e vai modificando o nosso processo, vai trazendo um amadurecimento e trazendo, de fato, completude, como você mencionou, Pablo. Não, e essa parte eu acho que também é bem importante. Essa ideia de que a gente lança uma obra e acontece muito com os artistas jovens que ficam muito irritados porque a leitura que eles queriam para essa obra não chegou plenamente à pessoa. Mas depois, com os anos, tu vês que essa é uma riqueza da obra literária, da obra pictórica, porque você faz uma proposta e ela tem múltiplas leituras. Isso é só uma riqueza, não é uma limitação de que você não soube explicar especificamente o que você queria comunicar. Não, pelo contrário, você faz uma proposta que é capaz de ser polissêmica, né? Às vezes a sua obra não chegou no ponto ideal para aquela pessoa. Não, chegou para outro ponto ideal dessa pessoa. Todos são pontos ideais. Se, sabes, uma pessoa que nunca teve contato com arte e tem uma primeira emoção, um primeiro contato e tal e qual, esse é o ponto ideal dessa pessoa nesse momento. Depois você passa 35 anos estudando e chega para o ponto ideal dessa pessoa com 35 anos de carreira nas costas. Assim, todos estamos aprendendo, todos estamos em transformação. E eu queria saber agora, toda essa trajetória de vocês dois, em que ponto chegou a jornada do design? Qual foi o ponto de interseção que teve o encontro de vocês com a jornada em si?
Podem falar um pouco mais? Pode falar, Pablo? Por favor. Pode ser. Na verdade, eu soube da jornada, eh, assim, não tinha um contato prévio, mas falando com a prefeitura, e aí falaram sobre esse projeto, eu achei fantástico, porque además, se não me engano, Barcelona, que é essa cidade minha da referência, também forma parte das cidades criativas da Unesco e, e fiquei enormemente feliz de poder formar parte dessa rede, porque essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Eu considero que, e Matheus estava comentando um pouco sobre isso, a questão da rede. Ninguém é sozinho. Todos precisamos essa rede da Unesco ou outras redes para poder fazer, para poder trabalhar. A gente precisa poder levar nossos alunos para São Paulo, para Rio, para Espanha, para outros lugares e também, se me permite a opinião, eu acho que que é muito importante que outras pessoas venham de fora para ficar encantados também com o que tem aqui. Eu trago meus amigos aqui, agora estão meus filhos e tudo mais, estão encantados com certos aspectos culturais que tem o Ceará. Eu acho muito importante essa valoração. Então, já digo, participar de esse tipo de rede, mas uma rede como essa, desse nível, é uma honra. E acho que, já digo, o trabalho que o Elcio Batista está fazendo e toda a sua equipe é extraordinário. Olha. E você, Matheus? Bom, desde que Fortaleza se tornou uma cidade membro das cidades criativas da Unesco, eu venho realmente acompanhando algumas movimentações que acontecem em diversos espaços culturais da cidade, espaços criativos. É, cheguei a ver, inclusive, algumas obras públicas que repaginaram realmente a forma como a gente olha para a cidade. Eu acho que isso é fantástico. Estação das Artes, o Museu da Imagem do Som. Exatamente, né? E ali aquela parte do Dragão do Mar que Dragão do realmente Mar, foi sim. pintada, fizeram a maior amarelinha da América Latina. Eu achei aquilo ali sensacional. E o convite para a terceira jornada surgiu exatamente a partir de uma oficina de escrita criativa prévia, e foi feita na pessoa da Lu Souza. Ela chegou a participar da oficina e dialogou comigo sobre a possibilidade de a gente pensar em uma oficina para a Jornada Mundial do Design. E para mim é uma honra, uma felicidade muito grande, porque, como o Pablo mencionou, estar integrado nessa rede, fazer parte dessa rede, eu acredito que é sempre um caminho de mão dupla. Quando a gente fala de networking, não é sempre como nós podemos beneficiar a rede e como essa rede também pode trazer algo de retorno para aquela atividade que nós realizamos, como é o caso da literatura. Então, eu acredito que o fato de Fortaleza, enquanto cidade criativa, membro da Unesco, está também abrindo espaço dentro da zona de literatura. Eu acredito que a cidade ela vai promover muitas transformações a partir disso, né? E eu fico muito feliz, encantado mesmo, poder estar conectado a essa rede, poder estar participando desse movimento. Sim. Inclusive, a Fortaleza começou em 2019, não foi? Para poder entrar na Cidade Criativa e conseguir em 2020, se eu não me engano, não foi? Isso, exatamente. Pra ser E já que estás falando disso, já que falaram do MIS, deixa eu dizer que depois da manhã, dia 26, a gente vai estar no MIS também, na sala de imersão, com a aula Luz. Qualquer que tenha algum interesse, é aula underline Luz, lá no Insta. E aí pode seguir as ações que a gente tem, porque sempre estamos com essas aulas Luz, sobre luz e cor. muito legal mesmo. E eu queria saber, a última pergunta agora, qual a importância de um evento como esse, da Jornada Mundial do Design, estar presente na periferia, estar presente para a juventude também, e estar aqui no espaço do Cuca? Como vocês veem a importância de personalidades como vocês, que são pessoas já que conseguiram tanta coisa, passarem um pouco da visão e da área de vocês aqui no Cuca e para a juventude? Bueno, na verdade, eu já digo, eu trabalhei muito na minha fundação em lugares. Eu trabalhei, por exemplo,
depois do tsunami da Tailândia, com miles de crianças, enfim, meninos que não conseguiam nem explicar, nem ter essa linguagem da narrativa de que aconteceu. Tu imagina, assim, se levanta o mar, arrastra uma onda e você sobe uma árvore e quando você baixa da árvore, teus pais morreram, não estão, teus irmãos não estão, os animais não estão. Tá. Então, foi muito curioso porque eles não choravam, eles não explicavam o que acontecia, sino que através da pintura, eles começaram a colocar os monstros que levavam tudo que estava na frente, uma coisa assim espectacular, não? E, y unas cosas que aprendí es que a periferia é o centro. Essa ideia de que pensas da periferia, eu não sei, eu acho que a força que tem um lugar como este, a vontade de fazer, por exemplo, a mesma aula luz. Eu te digo porque já a gente tem a aula luz explicando o que é essa cor e o que é essa visão e a luz e tal. Leva 11 anos trabalhando, já temos mais de 5.000 espectadores, desde crianças de 4, 5, 6 anos até universitários, mestrado, doutorado, tal, engenheiros. A gente tem feito essas aulas luz para um monte de gente diferente, né? E uma coisa que você nota é que com frequência quando estás trabalhando nessa parte que tu chamas periferia, mas que para mim já te digo, é central, é onde está, tem uma força especial, as pessoas estão loucas de vontade de saber como é e tal, não sei o que, estás vendo que é um terreno muito fértil, muito é responsabilidade política, é responsabilidade de todos nós estar à altura do interesse da demanda que existe em determinados âmbitos. Então, eu te digo, eu venho absolutamente feliz a este tipo de ações. E só para falar uma observação, que eu acho que também tem que parar, as pessoas têm que parar de ver a periferia só como uma força de trabalho, mas tem que ver também a periferia como criadores de arte, porque eu acho que às vezes até tem criadores, só que o acesso a locais que divulgam a arte não tem a grande acessibilidade para quem vem da periferia. E eu acho que isso é uma construção para meio que banalizar quem mora na periferia. Agora, posso dizer uma coisa, Gustavo, sobre isso? Desculpa, Mateus. Sem Mas tu sabes problemas. uma coisa que eu acho que é importante. É, é que em arte contemporâneo não é somente o que você faz, sabes? A gente teve em Art Basel, em Miami, uma pessoa que colocou uma banana com uma fita na parede. E ele cobrou era catalã, cobrava $125.000 por uma banana com uma fita. O que acontece? Que se alguém faz isso aqui, as pessoas dizem, oh, cara, você é doido. Mas, e mesmo que tenha um reconhecimento, não acaba de ter a dimensão que poderia ter. Então, isto que passa? Que precisamos espaços de reconhecimento. A gente precisa que o que seja apresentado tenha lugares onde seja reconhecido, onde exista esse diálogo, onde exista um diálogo artístico. Não está tudo bem. A gente tem uma parte de que eu faço uma exposição, todo mundo tem medo de dizer que não gostou ou tal e qual. Muito bacana, você gostei, viu? Quanto você demora a fazer um quadro? E acabou. Não, vamos a discutir, vamos a falar sobre arte, vamos a criar, sabes? E criar espaços que possam estar, já digo, em São Paulo, em outros lugares. Vamos a levar a esses espaços de consolidação da obra, onde a obra possa ser pensada e possa ser admirada por um âmbito maior. Essa parte é fundamental. É falso considerar que a obra isolada ela é capaz de chegar a determinados foros.
ela precisa também estar em um foro que dê visibilidade ao artista. Então, temos que trabalhar em todo o que é o sistema artístico. Não somente nós artistas, mas precisamos de material artístico, precisamos de galerias, precisamos de jornalistas que saibam sobre arte, que já tem, mas precisamos de estar agora falando sobre arte aqui, precisamos de todo um sistema de arte. E acho que isso é fundamental. Agora você, Matheus, queria que você falasse, né, essa importância de estar aqui para a juventude, para a periferia e no Cuca. Eu concordo com as palavras do Pablo. Eu acredito que a grande força criativa da cidade, ela tá na periferia. A gente foi muito acostumado digamos, definir geograficamente aonde estariam, talvez, a onda criativa da cidade. Muitas vezes eram colocadas em regiões como o centro, como até mesmo o Cocó, a Aldeota. E não, eu acredito que realmente a força criativa está na periferia. Se é em poucos diálogos, né, se a gente faz realmente uma imersão, a gente conversa com as pessoas, a gente vê realmente como pode ali ter um grande movimento criativo. E eu acho que esse é o caminho. É a gente realmente trabalhar a criatividade na periferia, porque é onde realmente ela pode vir a crescer e apresentar grandes resultados para a cidade. E eu fico realmente muito feliz e novamente encantado por poder estar fazendo parte desse processo, desse trabalho. E eu acredito que a cidade, ela realmente, por meio de políticas públicas, ela tem que promover cada vez mais esse encontro de levar, e não apenas a mim, ao Pablo, mas muitas outras pessoas, de levar essas pessoas para as periferias e não apenas levar pessoas para a periferia, mas revelar pessoas criativas nas periferias e fazer com que essas pessoas depois elas sejam levadas para outros polos da cidade, onde normalmente as outras pessoas eram trazidas. E quando a gente começar a fazer esse movimento inverso, aí sim eu acredito que a cidade ela vai atingir um nível cultural mais elevado. E saber que a arte é um veículo de transformação mesmo. Sim. Tipo, que você pode viver com a sua arte, você pode Sim. passar... E tem um pouco dentro disso que o Matheus que está explicando, que eu acho que também é importante, e é que às vezes começar uma discussão ou começar um intercâmbio, umas aulas com uma pessoa que vem com uma mente limpa, às vezes é muito mais, dá muito mais frutos que alguém que gostaria de ser americano ou europeu e que vem com umas ideias do que era a Europa há 60 anos atrás. Então, às vezes, quando você vem aqui, você consegue, sabes, criar. O mundo mudou. Então, sabes, não é essa realidade de 1910 ou tal. É completamente diferente, né? E às vezes vê esse anacronismo em determinadas pessoas que têm uma certa cultura do que era assim, a colônia, né? Mas a gente tem que reinventar outra coisa, né? Ou você é quem é, ou você não é. É uma tela branca. Pois é. Com liberdade. Para finalizar, gostaria que vocês falassem sobre o evento, as considerações do evento. Acredito que vai ter ainda amanhã. Amanhã tem programação ainda. Mas até agora, qual é o balanço que vocês tiram desse evento e da jornada de vocês dentro da Jornada Mundial do Design? Bem, o evento que estamos apresentando com Matizes é sobre assim, a ação que a gente tem dentro da jornada do design, literatura, é cromologia, como tu falavas especificamente. Cromologia é uma ciência que eu defini no meu postdoc, que trabalha sobre a questão das cores em diferentes âmbitos. Então, isso implica um trabalho bastante extenso,
porque tem uma dimensão física de como funciona, tem a parte química, tem a parte de ótica, tem a parte de neurociência, tem a parte também de como as cores são entendidas em determinados contextos sociológicos, antropológicos, históricos, etc. E aí é muito importante também, a gente fez todo um trabalho sobre como são as cores para Ceará, que tem sido, isso daria para outro papo, mas na verdade a gente apresentou no Congresso Mundial em Milão, e foi muito assim, causou muito interesse as cores no Ceará, porque não por nada, sino porque o que apresentou lá foi muito diferente, o que apresentei lá foi muito diferente a o significado das cores que eles tinham na cabeça. Por quê? Porque, na verdade, isso está dominado por Alemanha, Inglaterra e América. E não toda a América. Então, o que acontece? A ideia, as associações das cores com as coisas, é uma ideia colonialista, é uma ideia que vem de fora. Então, você entra em 1000 páginas da internet que dizem significado das cores. Significado das cores para quem? Né? Porque para mim significa uma coisa, para Mateus significa outra, para ti significa outra, e alguém está errado? Então, e culturalmente, o que significa uma determinada cor, uma cor urucum, em uma determinada etnia? Tal? Qual é o significado disso? Isso é o que interessa. Isso é importante. Então, essa ideia de tirar o foco desses estudos de lugares determinados, isso tem ocupado, já digo, levamos 11 anos trabalhando nisso e ainda tenho muitíssimo para aprender, né? E afortunadamente tenho assim alunos que ajudam e que continuam nisso e que espero que continuem por muitos anos. E essa é um pouco a nossa ideia. Então, a aula de hoje foi a aula sobre a cor no marketing. Eu acho que eles viram como... Eu gosto de falar de dinheiro quando falo de cor, porque eu mostro para eles como tomar uma determinada cor para uma camiseta, para um logotipo, para um não sei o quê, cria estudado, você vê como tem estudos sobre isso, que você aumenta suas vendas em 20, 25, 30, 35% com uma cor e não com outra. E não sempre essa cor que as pessoas pensam. A gente estava em sala de aula e eu dizia, qual é a cor que vende mais neste estudo? Você faz um trabalho com esta cor e esta. Quase todas as vezes erraram. Então, errar em uma sala de aula está ótimo, mas se erras no teu negócio, você perde muito dinheiro, né? Então, essa era a ideia de... Eu fiz uma graduação em marketing lá na Unifor. E essa é a ideia, basicamente, da aula de hoje. Fazer uma introdução ao problema da cor vinculada a marketing. Já a aula que, já digo, estão convidados às 16 horas no MIS, hoje é dia 24, depois dia 26, e que, já digo, estão todos convidados. Aí vamos a trabalhar precisamente desse projeto mais decolonial, ou seja, de como, de qual é o sentido cromático para a gente. E também vamos explicar como a cor é uma construção mental, porque a cor não existe no mundo, sino que cada um cria no seu cérebro a partir de umas ondas que nada tem a ver com cor, tá? Então, como é que cada um de nós cria essas cores e provavelmente cada um de nós aqui crie uma cor diferente. Só que, como sempre olhamos desse jeito, temos um nome e chamamos dessa forma, né? Que para mim tem um elemento muito importante, que é que pode ser, é perfeitamente factível, que a cor que a gente vê, cada um enxerga de forma diferente, tá? Mas todos nos entendemos, sabes? Eu acho muito importante, especialmente quando trabalho com crianças, eu gosto muito dessa ideia da cor, de que todos podemos olhar diferente, mas todos convivemos no mesmo mundo e todo mundo tem que respeitar, porque ninguém está errado. Você vê de um jeito, eu vejo de outro, Mateus vê de outro, e cada um vê de uma maneira diferente. Mas isso só faz que o mundo seja mais rico, mais interessante, mais plural. Então eu gosto de trabalhar com a luz e a cor desde essa perspectiva. Eu não preciso colocar a minha verdade em cima da sua. Eu posso conviver com a sua verdade e com a minha. E você, Matheus?
Bom, sobre as considerações finais sobre o evento, a jornada ela está trazendo muitas discussões sobre design, sobre literatura, para realmente perspectivas de futuro. E eu acho que talvez a gente esteja inseridos no momento exato para poder debater sobre isso, né? Principalmente porque a gente vem de um período que modificou muito a nossa forma de convivência em sociedade, que foi o período da pandemia. E a gente tem aí design e literatura exatamente é, a jornada focada no design, né? Mas são movimentos pautados na arte como maneira de transformação e principalmente de fazer com que a cidade ela tenha aí um novo posicionamento de vida. Eu acho que a jornada ela encontra vazão principalmente dentro dessa percepção e os eventos estão maravilhosos. Eu acho que é, pelo menos as mesas, né? Eu sei que amanhã, sexta-feira, vai ter uma mesa exatamente falando sobre a importância de design e literatura enquanto fortaleza para uma cidade criativa. E eu acho que a partir daí outros insights podem vir a surgir. E eu acho que o principal motor da jornada é exatamente gerar insights, gerar ideias, fazer com que outras pessoas possam de repente destravar uma ideia no meio desses debates, no meio desses encontros, para a partir disso realmente causarem o impacto que elas podem causar. Porque todos podem causar impactos, né? Sim. Depende exatamente de como nós utilizamos as ferramentas que nós temos. Sim. Eu acho que a literatura é a comunicação do imaginário, é o design do imaginário, que eu Sim. penso, eu escrevo, então eu estou compartilhando aquilo que estava dentro de mim para outra pessoa, né? Hum. E agora eu quero finalizar, como nós conseguimos contatos com vocês, qual rede social, site, casa de apostas, onde é que eu consigo encontrar vocês? Bom, por um canto, no Instagram é aula, underline, luz, então é aula luz, com esse underline no meio. No Facebook também tem tanto de meu como artista, Pablo Mañé, que é Pablo, tal como soa, e como assim, PLO, Pablo, e Mañé, que é Manye. E então tem uma página aí como artista y que se ocupa mi esposa, que es la que hace a producción de todo eso, y también te hablas Luis, y, y si no, también con todo placer te dejo aquí mi email, que es Pablo Mañé, Pablo Mañé, MANYE, arroba gmail.com. Então, como ves, dá para me achar por várias coisas, não tem problema. Hum. E você, Matheus? Bom, eu tenho um site onde eu concentro, na verdade, é, toda realmente a experiência literária, inclusive outros links para redes sociais, que é mateuslins.com.br, Mateus sem H, né? Então Lins, Lins. E lá tem caminho para Instagram, para LinkedIn, para e-mail, né? Mas o Instagram, para quem quiser de imediato, é @mateus sem H, rlins, e o e-mail é contato mateusrlins@gmail.com. Mas ele é perfeito. Na verdade, agora me lembrei que a gente também tem aulaluis.com e pablomañé.com. Ou seja, que também eu acho que é melhor dar o site, ainda porque o Matheus falou. É verdade, é bom. Estamos em todos os cantos, todas as Tá vendo? plataformas. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer novamente. Muito obrigado pela presença de vocês, tanto como as oficinas, quanto com essa conversa que nós tivemos agora. E eu acho que fica essa ponte de construção para um futuro mais artístico, talvez. Menos armado e mais artístico mesmo. E eu acho que é isso. Gustavo, muchísimo obrigado. La verdad es que fue un placer estar aquí. Además, a sorpresa de estar con Mateus, que estamos en esa IB de Cuch cuando él fue formado y tal, con el querido Humberto Cunha. Y na verdade, eu te digo uma coisa, eu adoro rádio. Eu estava falando com o Neto, eu gosto mais porque eu acho muito, não sei se desde o ponto de vista narrativo e tal, mas eu acho ele muito visual. Porque eu fecho os olhos, entro nas imagens e eu passo através da palavra a imagem que se vai formar em outro. Então, para mim, pode soar um pouco estranho, mas eu gosto muito da rádio. Rádio também tem um tempo bom
que a televisão nem sempre tem, a gente tem que dar as mensagens mais assim. Rádio dá a possibilidade de falar com mais calma e tudo mais. Então, ainda que temos, acho que vai estar no YouTube, né? Mas é outro tempo. Eu me senti assim com o tempo de rádio mesmo. Te agradeço. Bom, e ficam os meus agradecimentos, Gustavo, a você, ao pessoal da produção, à Rede Cuca, à Prefeitura de Fortaleza, Secult4, tá fazendo a jornada, e todos os parceiros. Realmente, muito obrigado pela conversa, pelo diálogo, pela condução. Obrigado também, Pablo, pelas discussões. Eu acho que foi um momento muito rico. Obrigado. Nós que agradecemos. E